É isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras, que empatou com a Água Santa, e a mídia realmente detonou, né, esse time aí do Palmeiras, apesar de mesclado, mas nós vamos conferir tudo, né, o que a mídia tem falado sobre mais esse empate do time do Palmeiras, que coloca ele fora da zona de classificação do Paulistão e preocupa demais. Então, sem mais delongas, vamos conferir esse vídeo aí, bora pro vídeo. Abre com o jogo entre Água Santa e Palmeiras, 1-1, Abel insatisfeito, um time misto também, é verdade, né? Mas quero ouvir a impressão de vocês. Breler, vou começar aí pra gente já mergulhar nesse jogo, daqui a pouco vamos falar dos outros, mas um resultado que, levando em conta que era o pior time do Campeonato Paulista e do outro lado o Palmeiras, a expectativa é muito alta, um resultado ruim, né? Resultado ruim, Dani. Boa noite pra você, pro Zupac, Birner, Pedro Ivo, Fã de Esportes. Um resultado ruim para o Palmeiras, a atuação também é questionável. A gente sempre pondera, o Abel mesclando novamente o time, né? Não foi com força máxima, Murilo e Naves na zaga, dobrando o lateral novamente com Mike e Marcos Rocha pelo lado direito. Mas um Palmeiras que depois que abre o placar, com o Flaco Lopes também voltando ao time, não conseguiu matar. Poderia, até criou oportunidades ali no fim do primeiro tempo para isso e não conseguiu subir um pouquinho também a rotação do jogo, porque se o Palmeiras tivesse apertado um pouco mais no primeiro tempo, poderia ter resolvido. O Água Santa com muitas fragilidades, acaba encontrando seu gol com o Willen, numa boa movimentação de ataque, mas produziu muito pouco. Palmeiras mais presente no campo de ataque, mas não conseguiu dar uma resposta em termos de intensidade, que é o forte desse time do Abel, mesmo quando roda, né? O Palmeiras nunca negociou isso, mas é natural que com desfalques, e até no segundo tempo ele tenta colocar Rafael Veiga, Richard Rios, mais titulares, Rony também voltando ao time, o Palmeiras também não deu uma resposta agradável. Falar que o Palmeiras fez um grande jogo, não fez, produziu 20 finalizações, e essa tem sido a média do Palmeiras nos últimos jogos, então se dá para tirar algo de positivo, é que o ataque continua produzindo e como... Embora tenha sido a maior parte delas na reta final do jogo, naquele abafa, né? Total. Isso fez aumentar bastante o número de finalizações. Né? Total. E se tiver de destacar um jogador individualmente, destacaria o Naves, fez um bom jogo. E o Alan vem se firmando, né? Aproveitando bem as oportunidades. É um jogador que pode ser observado com mais carinho pelo Abel, e acredito que o Abel tem cuidado bem, né, dessa transição do Alan, mas um jogador que chama atenção. Tecnicamente muito bom, ali tem facilidade de trabalhar com as duas pernas, pisa muito na área e tem essa capacidade, né, de ser um atacante com característica de construtor. Então pode ser uma alternativa ali, já que ele tem, apesar do Flaco Lopes ter iniciado hoje, aparentemente para início de ano, a ideia do Abel é um Palmeiras sem o centroavante fixo. Então o Alan pode se tornar essa figura ali para substituir o Maurício jogando mais adiantado, mas fora isso, realmente um resultado que deixa a desejar, a atuação também, mas ponderando que era um Palmeiras misto e que não conseguiu executar o seu melhor, porque a qualidade do Palmeiras estava no banco ou poupada. Zupa, vou dar boa noite para você seguir teu raciocínio aí, já falando sobre esse ataque. O Abel até no finalzinho ali, depois que a torcida pede, né, coloca o Estevão para jogar, mas já muito na reta final da partida, assim. Ataque, mas a pontaria ainda não é da maneira que se espera. É isso, e pelo fato de a pontaria do time do Palmeiras estar longe do ideal, o Palmeiras tem dificuldade, quando cria pouco e quando cria muito, de resolver os seus jogos com facilidade, isso é tão sintomático que no último jogo contra o Corinthians, o Palmeiras terminou o jogo com um zagueiro como centroavante para tentar suprir essa deficiência. E no jogo de hoje, o Palmeiras terminou com um jogador que a presidente chegou a dizer que o ciclo estava encerrado, que era o Rony. Então, assim, o Palmeiras recorreu a recursos inesperados nos últimos dois jogos para tentar suprir essa dificuldade de matar os jogos. Até o Flaco acaba sendo uma surpresa nesse contexto. Sim, e para ele foi importante, para o Flaco foi muito importante começar o jogo já marcando, porque a gente está vendo uma sequência em que o Palmeiras vem jogando sem um centroavante de referência. Sim. E isso é desabonador para os centroavantes que o Palmeiras tem no seu elenco, né? Pô, o Flaco Lopes está lá e vê o Abel jogando com um time sem centroavante, hoje ele jogou e na primeira bola ele marcou. A atuação não foi boa, o jogo não foi bom, não gostei do Palmeiras hoje. O jogo de hoje se enquadra mais naqueles jogos que deixaram o torcedor descontente na temporada. Isso só não é uma preocupação maior, porque quando o time do Palmeiras de verdade, o time titular, jogou, o Palmeiras fez uma
ótima partida contra o Corinthians, muito boa partida contra o Corinthians, embora não tenha vencido. Sim. Então, assim, esse não é o Palmeiras que vai da temporada, esse é um Palmeiras circunstancial, mas foi um Palmeiras que, mais uma vez, deixou mais a desejar do que propriamente convenceu o seu torcedor. Boa noite pro lado de cá. Vou aqui no Vitor Birner primeiro, porque ele agora é comentarista e apresentador, então você espera aí um pouquinho, essa roupa tá? também, né? A cara dele me olhando. Não, pensei, mas não vou falar o que eu pensei. Olha a malcriação. Não é malcriação, não. É reivindicação. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez. Eu acho que eu concordo com o Zupac sobre o jogo do Palmeiras contra o Corinthians, e ali faltou que o time chegasse mais na área com mais jogadores para aproveitar o bom uso que o time fez dos lados de campo. E ali, como a gente comentou no jogo logo depois do Clássico, como o Corinthians jogava com 3 volantes e o Coronado à frente, e o Palmeiras jogava com 3 zagueiros e jogadores abertos pelos lados numa linha de 4 e mais 3 atacantes na frente, o Palmeiras usava os 2 lados do campo. Então o Palmeiras entrou pré-vencedor no Clássico, no duelo territorial. Isso se impôs com muita contundência durante o jogo, e aí faltou a entrada de jogadores na área para o time conseguir, quando chegava que fazer jogadas pelos lados, ter mais gente para aproveitar essa chance. Além de alguma coisinha de finalização, de problemas, como o Zupac falou, desde o ano passado, de conclusão das jogadas, um pouco de azar, uma bola que vai na trave. Hoje o Palmeiras tinha os jogadores na área. Tinha também o jogo pelos lados, mas ele não executou no mesmo nível que fez contra o Corinthians. Não sei se pelo fato de ser um jogo que motiva menos os jogadores do Palmeiras, apesar da tabela de classificação. Se a ideia é ganhar o campeonato, e o Abel joga todo o campeonato para ganhar, porque começou-se a temporada falando, o Palmeiras pode ser tetracampeão, isso não acontece desde a era do futebol amador no Campeonato Paulista, desde o Paulistano, né? Então, queira ou não, é um feito inédito, mesmo sendo um campeonato de pouca relevância na atualidade. Então, o Palmeiras está jogando para ganhar. E mesmo tendo uma equipe mista, individualmente tinha uma equipe muito superior, a equipe do Água Santa. Ou seja, a equipe do Palmeiras, ela ainda falta alguma coisa para engrenar, ainda falta. A impressão que eu tenho um pouco, vendo os jeitos que o Abel tem colocado a equipe para atuar no Campeonato Paulista, eu gosto das modificações, eu gosto de usar o estadual para ganhar alternativas, é que ele deu alguns passos atrás nas ideias, ele mudou muita coisa para, quem sabe, lá na frente colher frutos melhores. Então, não é uma sequência do trabalho do ano passado, como a gente viu de ano após ano dos times do Abel. Até porque saíram 8 jogadores, né? É uma coisa diferente. E o time está sofrendo um pouquinho para conseguir fazer do jeito que o treinador quer. E eu fico pensando assim, em estratégia, Pedro, até para te dar boa noite também, a gente já entrar aqui no debate, na questão de preservar, colocar para jogar, botar um time misto. A ideia de achar soluções futuras, obviamente, é importante, porque a gente está falando de um time que vai estar em todas as competições possíveis. Mas assim, pensando na tabela e pensando no próximo jogo, que é quinta-feira contra a Inter de Limeira, será que essa era a melhor estratégia, em vez de dar um pouco mais de solidez ao time que jogou contra o Corinthians na semana passada? Dani, boa noite. Um beijo você, beijo Birner, Zupac, Breler, fã de esporte com a gente. Eu acho muito difícil, toda vez que a gente senta aqui para falar pós-jogo, pré-rodada, nesse início de ano, janeiro, fevereiro, março você já tem ali um brasileiro chegando, uma gente em pré-libertadores, Libertadores chegando. É muito difícil parar e não contextualizar. O Breler, o Zupac e o Birner já destrincharam o jogo, então eu queria puxar um pouco mais para o lado da temporada. A gente assistiu o jogo ali na redação, eu e o Zupac, eu ainda falava com ele, cara, tá difícil parar e falar, esse jogo foi bom. Sim. Esse primeiro tempo tá bom. Esse confronto, tá tudo muito não só o Palmeiras, amarrado. Né? O Santos hoje, o Palmeiras, o Fla-Flu de ontem, sabe? Tudo que a gente vai acompanhando, ou é time reserva, ou é time mesclado. Então, uma frase que o Zupa fala agora e me pega, esse não é o Palmeiras que vai pro ano. Não é esse o Palmeiras que a gente virou e falou, o Abel tentou alguma coisa, estou de acordo com você, eu gosto muito quando ele vai tentando mesclar. Ele entra em campo hoje com uma formação, com uma ideia, com peças diferentes dos 2 últimos jogos, e com uma ideia diferente dos 2 últimos jogos. Será que não era para poupar depois? Porque o Palmeiras vem de 2 jogos que, no planejamento do Abel, a meu ver, foram considerados importantes. O jogo contra o Guarani, que ele vai com uma ideia que me agrada e o time vai bem, pensando no Clássico. E a ideia que ele pensa para o Clássico, ela é interessante e ela é bem executada em parte no primeiro tempo. Falta o que o Birner falou, que a gente comentou aqui já durante a semana. Falta você ter mais gente chegando, falta você saber atacar, que está faltando sim o tal do repertório do Abel em momentos mais agudos do jogo. Depois que você não resolve no primeiro tempo, que você dá uma reanimada ali no adversário no segundo tempo e é um Clássico, você tem um pouco mais de dificuldade. Aí hoje você vai para um segundo tempo ali que você tem que lançar o Estevão, o Veiga, o Richard Rios, até o Rony, que não estava nos planos, porque você precisa fazer resultado, porque você olha para o outro lado e é o Água Santa, que é um time fraco, limitado, e que isso vai acabar balizando discussões e avaliações
precoces do campeonato. Então, é muito difícil tirar desse contexto de onde está situado esse jogo de hoje, virar e falar, esse trabalho do Abel não está andando esse ano, sabe? É que nós temos uma coisa que é meio, assim, fora do planeta do futebol aqui. Eu não consigo definir, porque começou a temporada. Sim. Mas, na verdade, ainda é a pré-temporada. Exato. Ou é o final da pré-temporada. Eu não sei como definir o período. E o Abel diz, né? O Paulistão, para mim, é uma preparação. Mas é uma preparação que vale 3 pontos. Não tem problema Ele também fala falar textualmente que... isso, e Não tem que ser encarado assim. nesse treino de hoje da pré-temporada, o Palmeiras não foi bem. Sim. Porque o Água Santa é muito limitado e quando você colocou a sua tropa de choque ali, a sua cavalaria, independentemente do contexto do segundo tempo, você podia ter um pouco mais do que foi apresentado. Aí teve um momento ali que o Estevão troca, balança, finaliza, uma cabeçada, se não me engano, do Richard Rios para fora. O Palmeiras começa que vai abafar, parece que vai abafar um pouco mais, mas essa bola que já não entra, já é um resultado que falta. Aí tem um tal dos 3 pontos num contexto que é muito peculiar. Mas apesar... Virar e falar, o Abel não está bem, o Palmeiras não está bem. Mas não é isso, né? Não, eu sei, mas há uma semana a gente virou e falou, testou-se algo aí contra um Guarani interessante, que funcionaria para o clássico contra o Corinthians. Só que agora você tem que poupar. Aí talvez contra o Inter de Limeira, que não precisasse, você veio com um time um pouco mais sólido, tem uma boa exibição, a gente vai ficar, é o bom de lá ou é o limitado de cá? E é uma semana que tem o jogo da Inter no meio e o clássico contra o São Paulo no final de semana. Exato. Não... É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? O Palmeiras acabou empatando com a Água Santa, realmente um placar inesperado. Por mais que tá revezando o time, colocando um time mesclado, mas acredito que pela diferença de qualidade, o time reserva tem que dar conta também contra o Água Santa, que é um dos piores times do campeonato. Então acabou ficando devendo demais o time do Palmeiras. Acredito que com o time supostamente titular, o Palmeiras vem até bem, mas ainda assim não está convencendo tanto a torcida, principalmente quando entra esse time mesclado aí, que vem empatando, perdendo e acabou colocando o Palmeiras nessa situação de estar fora da classificação do Paulistão. Mas acredito que o Abel tá aproveitando o máximo esse Paulistão para fazer esses testes, né, para ver se o time vai conseguir engrenar, se o time vai conseguir mostrar algum destaque para poder contar durante a temporada. E acredito também que quem não conseguir segurar aí vamos dizer, o destaque, né, nesse Campeonato Paulista no decorrer do ano, eu acredito que vai ganhar poucas oportunidades, porque aí só entra o time titular e só aqueles que destacaram vai ganhar algumas oportunidades, né? Então, esses jogadores precisam abraçar melhor essas oportunidades para o Abel conseguir contar com eles durante a temporada. O que você tem achado do Palmeiras, né, nesse começo de temporada? Acha que tem que ter paciência mesmo? O Abel precisa testar esses jogadores ou tem que focar completamente para vencer mais um ano aí esse Paulistão? Deixa sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo, valeu, fui!